Olá, sejam todos bem-vindos. Vou escrever aqui sobre o que trata essa live. Olá, boa noite, Ángel. Andribe.arte, sejam bem-vindos. Bom, hoje, vou tirar meu óculos para a gente poder conversar um pouquinho antes. Hoje essa live vai falar sobre a importância do pai para a nossa vida. E vocês vão entender algumas coisas sobre o porquê nós devemos entender essa importância do pai. Eu gostaria de perguntar para vocês se o som tá bom, se a música tá atrapalhando, se a minha voz tá boa, se a altura tá boa. Alguém pode me dar esse termômetro para falar se tá tudo legal? Então, gente, eu me chamo Sidney Santos, eu sou terapeuta de constelação familiar, sou mestre em Reiki, sou terapeuta floral e tenho o método Ori, que tudo isso traz o bem-estar e transforma e faz com que você tenha acesso ao seu desenvolvimento pessoal. Vê se a música tá boa para vocês. A gente, depois da nossa conversa, a gente vai fazer um exercício de conexão com o Pai. Vai ser uma conversa que eu acredito seja bastante interessante para todo mundo. Vocês vão ver o quanto importante é a gente acolher e entender a importância do Pai na nossa vida. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que está assistindo para compartilhar essa live, para chegar a mais pessoas e também comentando o que vocês estão achando de tudo que eu estou dizendo, se vocês concordam, se vocês não concordam, se tem a ver, se não tem a ver. E como é que a gente compartilha? Eu vou até fazer isso junto com vocês. No canto aqui de baixo, se não me engano aqui, tem um aviãozinho apontado para lá. Você clica nesse aviãozinho, vai até mexer um pouquinho a tela, e tem várias pessoas do seu contato, e algumas não também, onde você pode clicar em enviar. Essas pessoas vão receber a notificação de que está tendo essa live. E olha só o que você pode fazer. Você pode ter a oportunidade de levar essa informação para as pessoas que precisam ouvir e ver sobre esse tema. Às vezes a gente está com pessoas do lado que aparentemente a vida está muito bem, ou tem algum tipo de problema ou conflito que pode estar inserido nisso tudo que eu vou falar aqui. Vai ser uma conversa legal, rápida de certa forma, para uma live. E no final nós vamos fazer uma meditação, um exercício sistêmico de olhar para o Pai. E a gente vai depois saber como é que foi para vocês fazer esse exercício. Então compartilha essa live, gente. Vamos dar esse tempinho para as pessoas chegarem e a gente compartilha essa live, esse ao vivo, para chegar a mais pessoas, para essas pessoas terem acesso
Pronto, já fiz a minha parte, já convidei todo mundo que o Instagram ele me permite. Então vamos lá. Na conversa de hoje será sobre a importância do pai para a nossa vida. E antes de mais nada, eu gostaria de deixar umas perguntas para vocês. E peço que vocês escrevam essas respostas. O que o teu pai representa para você? Pergunta número 2. Como é ou como foi a relação sua com o seu pai? E você considera o seu pai presente? Respondam aí, por favor, enquanto eu vou dando início aqui a esse bate-papo, a essa conversa. Bom, tudo aquilo que inclui, por outro lado, também exclui. Percebendo nas minhas terapias sobre o tema do pai, quando alguém vem constelar ou vem fazer qualquer outro tipo de terapia sobre o pai, eu observo muito o movimento interrompido. E hoje eu vou conversar especificamente sobre o pai. Sobre esse movimento interrompido em relação ao pai e o perigo que isso pode causar. Mais uma vez eu gostaria de agradecer esse momento e contando contigo e pedir mais uma vez para você compartilhar e participar comentando essa live, dizendo o que você está achando, se acontece com você, se você concorda, se você não concorda. Eu tô lendo, tá, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta, tem uma caixinha com ponto de interrogação aqui embaixo. Cliquem nela, escrevam a pergunta, se vocês tiverem alguma dúvida, que no final eu vou responder todas as perguntas, tá bom? Se tiver. A Janaína diz que meu pai representou a ausência. Nessa relação só iniciou na minha vida adulta porque ele não me criou. Ele faleceu há 2 anos atrás. Meus sentimentos. O Angelito diz que ele é presente sim, mas mora longe. E, gente, me desculpa se por acaso eu ler o nome errado porque eu estou sem óculos. Acho que é Stael. Meu pai tem a doença do alcoolismo. Eu sinto falta da presença dele. Minha mãe é depressiva. Amanda escreve: meu pai representa a ausência. Bom, por que será que a gente interrompe o movimento em relação ao nosso pai? Por que será que a gente deixa de tomar verdadeiramente o nosso pai? A gente toma verdadeiramente o nosso pai? Muitas coisas podem não estar tomando o nosso pai. Muitos fatores podem ser. Isso pode ser um problema tanto para o homem quanto para a mulher. Porque se eles não tomarem a figura paterna, se vocês não têm a figura paterna para vocês, vocês podem ter grandes problemas na vida e nos seus relacionamentos também. De alguma maneira, a gente começa a tirar essa figura masculina da nossa vida. Porque, de uma certa forma, a gente também tem uma aversão a essa figura paterna. Mas que tipo de aversão é essa? O pai, ele, para muitos casos, ele é o segundo amor da nossa vida. O primeiro amor da nossa vida é sempre a nossa mãe. Depois que a criança nasce, sai da mãe,
ela é entregue geralmente à mãe. Estamos falando de um caminho normal. Ela é entregue à mãe, e ao olhar para a mãe, e a mãe olhar para o filho, acontece esse primeiro amor dentro do nosso sistema familiar. E a segunda pessoa, geralmente, a qual a criança é apresentada, geralmente é o pai. E se faz necessária essa apresentação. Então o pai é a figura masculina do primeiro amor, é o primeiro amor masculino que a criança encontra assim que ela nasce. É a primeira pessoa depois da mãe e é a primeira pessoa que ela vai dividir o amor daquela mãe. É a primeira pessoa que você vai ter que aprender a dividir o primeiro amor da sua vida. Não importa se você é criança, se você é adolescente, se você é adulto, mas enquanto filho, é natural às vezes você esquecer disso. Enquanto filho, é natural você esquecer que a primeira morada que você teve, a primeira casa que você teve, foi dentro da sua mãe. A primeira casa que a gente morou foi feita de carne e osso. Não foi num prédio, não foi numa casa, não foi no barraco. Foi dentro da sua mãe. E ninguém vem ao mundo sem passar pela mãe. Nós viemos da nossa mãe. A nossa mãe, ela teve um processo gestacional. E nesse processo, ela sentiu, criou, vivenciou durante 6, 7, 8, 9 meses todos os sentimentos, pensamentos, sensações. Então é possível a gente imaginar que muita coisa a gente traga dessa relação e a importância que essa relação tem pra gente. Como é que a gente pode excluir o nosso pai partindo apenas de que ele é o primeiro homem que a gente vai ter que dividir o nosso primeiro amor? É uma necessidade básica que a gente tem de reconhecimento. A gente recebe, em primeiro lugar, esse afago, esse acolhimento, esse reconhecimento com a nossa mãe. E lógico que isso é bom. A gente não quer dividir ninguém. A gente é criado para ter um amor único pra gente. E quando a gente se vê tendo que dividir esse amor com uma outra pessoa, vai gerar um ciúme. E aí o pai começa a ser excluído. O movimento que vem da nossa mãe e o movimento que vem do nosso pai é o movimento das mulheres, que é uma maneira muito peculiar, muito bonita, muito intensa de olhar para o mundo da mesma maneira que os homens. O pai, ele nos oferece o nosso contato com o mundo. A nossa mãe foi a primeira morada. Isso não tem como a gente ter dúvida. A nossa mãe, ela criou condição para que a gente tivesse uma vida boa, para que a gente tivesse uma vida legal, para que a gente tivesse uma vida para que a gente tivesse a nossa vida, na verdade. E essa vida sempre teve nas mãos da nossa mãe. A Lê disse: meu pai era meu herói, se separou da minha mãe, eu tive a distância dos dois até adulta. E ele é mais próximo assim como a minha mãe aos meus irmãos mais novos. A gente pode até ter problemas com a nossa mãe, com o nosso pai.
Mas a nossa vida, ela sempre esteve na mão da nossa mãe. Você consegue entender isso? Você consegue mensurar que a gente dependeu de duas pessoas e mais especificamente de uma pessoa que é a nossa mãe? A nossa vida ela sempre esteve na mão da nossa mãe. E muitas pessoas têm problemas com a mãe. Você sabia que você poderia ter sido um aborto? Que a sua mãe manteve a sua vida dentro dela, trazendo todas as complicações, todos os distúrbios hormonais, todos os desejos, os incômodos, o corpo se modificando, o peito crescendo, o quadril se alargando, engordando para ter você. Ela passou esse tempo todo e não importa a forma, se ela bebia, se ela saía, se ela comia direitinho, se ela fazia dieta, se ela fazia exercício, se ela dizia que talvez não quisesse. Mas a sua mãe, ela te manteve durante esse tempo todo. Desde a fecundação até você nascer. Então você poderia ser um aborto. A qualquer momento ela poderia interromper a gravidez. E a gente fica no que é certo ou o que é errado para os nossos pais. Você não poderia nem estar aqui para reclamar tanto dos seus pais. Eu estou te trazendo essa possibilidade porque ela sempre existiu. É fato. Isso aí. Porque ela não interrompeu a sua gravidez, a gravidez dela, a sua vida, ela não interrompeu. Você está aqui. Quantas mães acabam abortando um filho? Várias. E você está aqui hoje. Então, esteve na mão das nossas mães essa relação. Esteve na mão das nossas mães, da nossa mãe, essa ligação com a vida. E essa ligação, esse contato, é de uma profundidade tão grande. E a gente precisa reconhecer que a nossa vida esteve nas mãos dela. A gente só está aqui por intermédio e pela vontade da nossa mãe. Então, essas informações, elas influenciam a importância daquela pessoa a qual você teve a sua primeira morada. E essa relação é muito profunda. A gente recebe valores, ações, sentimentos que eram dela. Então, a minha mãe e o meu pai, eles têm uma relação. Eles têm um relacionamento de casal. Tem uma coisa que faz com que exista o conceito de família. A família são os pais e o filho. E também dentro dessa família tem o relacionamento do homem e da mulher. São dois relacionamentos. O homem e a mulher. E tem o relacionamento desse homem e dessa mulher que se transformam em pais quando geram um filho. Isso pode parecer que não é certo, um relacionamento do casal. Pode parecer que seja errado. Mas o relacionamento do marido e mulher é completamente diferente do relacionamento do pai e da mãe com o filho. São energias diferentes. São movimentos diferentes. São conceitos diferentes.
E a gente tem a visão que os nossos pais, quando eles são os nossos pais, eles deixam de ser um casal. Então, a mãe ela precisa abrir um espaço para que a gente tenha uma vida, para ela ser chamada de mãe. Mas quando ela gera, quando ela coloca para fora essa criança, ela continua sendo uma mulher. Ela continua sendo a mulher do nosso pai. E nós passamos a ser filhos. Isso é uma vida saudável. Isso é uma vida segura. A gente cresceu no ventre da nossa mãe. Mas para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, a gente precisa entender que o nosso pai não pode ser excluído. A figura do pai, tem uma tendência a ser excluída assim que a gente nasce. Porque a gente toma posse da mãe. A gente esquece que ela é a mulher do nosso pai. E isso é sempre no movimento inocente, no movimento inconsciente. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando disso que eu estou falando. Se vocês concordam, se tem sentido. Se é mentira, se é verdade. Porque eu sei que é muito importante a gente colocar que a mulher, novamente, ela se torna mãe a partir da concepção, a partir da fecundação. É uma noção verdadeira, clara, do que é ser mãe. Enquanto a gente viveu ali, né, enquanto filho, na gestação, aqueles meses, enquanto a gente vivia ali dentro, ela já era a nossa mãe. Ela tinha um contato com as emoções, com os sentimentos, com os pensamentos. A gente não pode nunca imaginar o que passou pela cabeça da sua mãe enquanto você estava ali dentro. O quanto ela lutou, batalhou, o quanto ela desejou que isso acontecesse. Muitas vezes ela faz tudo isso em silêncio. Tem muitas mulheres que não fazem festa, não postam, não fazem nada dizendo sobre a gravidez, apenas vivem, mas é um viver com desejo daquela finalização, de ver aquele rostinho. Quantos pais a gente não ouve que quando nasce a primeira coisa que quer ver é o rostinho do filho, por mais que hoje tenha a ultrassonografia em 3D, que você consegue imprimir numa impressora 3D, mas nada vai se comparar em você pegar aquela criança no colo. Eu imagino que seja assim. Janaína, te recomendo passar pela constelação, conhecer a constelação, porque ela transforma vidas. E aí, voltando aqui, a mãe, ela com certeza passa pela cabeça dela: será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter condições de criar essa criança? Será que eu vou ter a responsabilidade com essa maternidade? E o que acontece é que, logo após a gestação, o pai só vira pai quando ele é apresentado àquela criança. O pai, ele tem uma grande importância, né? É a luta dos espermatozoides chegando lá, fazendo a fecundação. E aí depois, quando é fecundado, quando começa a ter a vida, as células começam a se reproduzir para gerar essa criança. O trabalho é todo da mãe. E quando o pai é apresentado, a gente quer dividir o amor da mãe com o pai.
E às vezes a gente não sabe dividir isso. Então o pai só sabe o que é verdadeiramente ser pai quando a criança está no colo. Quando pega o filho no colo. Quando ele nasce. E alguns pais ainda têm dúvidas, né? Alguns pais ainda pedem exame de DNA, não querem ter responsabilidade, mas isso é um outro assunto. A gente sabe que também existe as fertilizações in vitro, mas mesmo assim a criança tem pai. Também é um outro assunto para uma outra live, que é bastante interessante isso. E é inegável que não corra sangue ali dentro. É inegável que é uma vida que está sendo nutrida e criada. E naturalmente isso acontece entre filho e mãe, essa relação. Mas, enquanto pai, o pai só vai ter contato com essa criança quando ela nascer. E essa tendência de ser excluído, isso é quase que lógico. Muitas vezes a gente interrompe esse movimento, né, que é chamado movimento do amor interrompido. Às vezes, na maioria das vezes, a gente não tem esse movimento com a mãe. Na maioria das vezes, esse movimento é com o pai. Às vezes, a gente absorve a relação do nosso pai com a nossa mãe, do marido e da mulher. E a gente interrompe também esse movimento com o nosso pai. A gente observa a relação do homem e da mulher e automaticamente a gente exclui nosso pai, que não tem nada a ver com isso. Nosso pai é nosso pai. O marido, esposo da minha mãe é o esposo da minha mãe. Mas o que o filho tem a ver com isso? Por que o filho vai querer entrar, tem que entrar no relacionamento do homem e da mulher? Quando a gente vira adulto e tem o nosso relacionamento, a gente não quer que ninguém se intrometa no nosso relacionamento. Mas a gente, enquanto filho, a gente se dá o direito. A gente se dá o direito de adentrar o relacionamento dos nossos pais. Porque a gente sabe que é melhor para eles, eles têm que fazer aquilo que a gente acha que é bom. Isso faz com que a importância do nosso pai diminua. O processo da nossa relação com o nosso pai começa a se quebrar. E esse contato com o mundo começa a se quebrar. O contato com a realidade, com a vida, com a energia, com a vitória, com a prosperidade, começa a se quebrar. Se a gente não toma esse amor do nosso pai, se a gente não preencheu esse amor, se a gente não preenche essa relação com o nosso pai de verdade, a realidade é que, de fato, o trabalho da realidade com o mundo, o trabalho de ir para a vida, o trabalho de vencer, começa a se quebrar. Existe uma grande chance, quando a gente passa a excluir o nosso pai, da gente ter partes da nossa vida excluídas. Isso é verdade. A mãe nutre a gente, Humberto. E o pai, ele nos dá a conquista, ele nos dá o caminho, ele nos dá a força. Quando a gente tem o nosso pai e a nossa mãe estabelecido e concretizado dentro de nós, quando a gente acolhe, a gente tem tudo para dar certo. A gente consegue gerir e a gente consegue ter a força para conquistar. Então, gente, quando a gente exclui nosso pai, a gente acaba quebrando parte da nossa vida. Um relacionamento de casal, ele vem atrás de uma questão muito antiga. E para esse caminho, esse é um caminho que precisa ser trilhado por muitos dos nossos ancestrais, pelos nossos antepassados. Isso começou lá na Idade das Cavernas, onde a mulher cuidava de todas aquelas pessoas, cuidava das crianças, alimentava, dava carinho, criava para o mundo.
dava proteção, que nem sempre era um mundo de proteção que a mãe pensava, como acontece hoje. Que mãe não prepara o filho de uma forma equivocada hoje em dia? Não prende demais o filho? Não quer proteger demais a vida do filho? E essa mulher que criou essas crianças, que essas crianças vão crescer e vão se tornar homens e mulheres, enfrentam um mundo que lá fora não existe. Então, é natural que a mãe queira dar proteção. Então, a gente está acostumado com aquele mundo, mas o homem, o que o homem faz? O homem, desde a época das cavernas, vai caçar, vai prover a família. Hoje em dia nós temos um movimento diferente disso, né? Entre a mulher ficar em casa cuidando da família e o homem ir para a luta, trabalhar, trazer o sustento, trazer a comida. Mas a gente não está falando também só da figura homem e mulher, a gente também está falando da figura da energia feminina e da energia masculina que nós carregamos. Eu paro às vezes um pouquinho só para tentar ler, e desculpe que eu estou sem óculos, então sou uma pessoa meio ceguinha, então preciso dar uma paradinha para poder prestar atenção. E como hoje em dia o mundo mudou, né? A gente tem inversões, cada um faz aquilo que está à sua disposição. Mas dessa forma, energeticamente, é o que eu estou querendo dizer. A energia masculina da gente e a energia feminina da gente também. Não só o pai, a figura do pai, a figura da mãe física. Isso faz um sentido da gente absorver essas coisas naturalmente na nossa vida. Um menino, desde pequeno, ele é incentivado a brincar de carrinho e a menina é incentivada a brincar de boneca, de cozinha, de panelinha, de fazer comida. É muito difícil. Hoje em dia nós estamos quebrando esses paradigmas, mas é muito difícil naturalmente você incentivar uma menina a brincar de carrinho. Quando você tem um chá de revelação, geralmente é rosa e azul, meninas e meninos. Por mais que a gente lute de meninos vestem azul e meninas vestem rosa, a gente fale contra, a gente critique, mas naturalmente, de uma forma até inocente, a gente age dessa forma porque está dentro do nosso inconsciente essa educação. Então, isso é o alimentar da energia masculina e energia feminina. Cada um tem um papel extremamente importante dentro desse processo. Então, assim, existe o matriarcado. Existe o matriarcado a mãe cuidar, a mãe zelar, a mulher ser capaz de fazer 10 milhões de coisas. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Que a mulher é capaz de amamentar, cuidar da criança, limpar a casa, trabalhar, fazer tudo. É verdade? É. O homem não consegue? Consegue também. A mulher era incentivada a ter ser multitarefa. O homem também pode fazer. Da mesma forma como uma mulher pode fazer um trabalho braçal e um homem fazer um trabalho mais organizacional. E essas condições talvez sejam as maiores condições que a gente vai criando de excluir o homem a partir desse mundo que a gente é criado. E quando existe essa quebra, quando existe esse movimento interrompido, o homem vai ter contato com o vício, com todos os tipos de vício, com as lutas, com a guerra, vai ter contato com a necessidade de defender a vida. Então, é muito interessante quando a gente observa a dualidade e a lateralidade entre a energia masculina e a energia feminina. Então, a gente precisa entender essa relação muito intensa que a mulher traz, que são distintas.
Então, cabe aqui a gente pensar sobre essa figura masculina e entender que o pai, a figura masculina, o masculino do nosso sistema, ela tem uma importância muito grande dentro desse processo. Que é o que a gente não pode privar as crianças da relação com o pai, com os pais no geral, mas principalmente com o pai. Hoje, grande dificuldade da sociedade vem desse movimento interrompido com o pai. A dificuldade é muito grande da imposição de se colocar, de enfrentar o mundo, de dizer que não pode se posicionar uma pessoa que não conseguiu tomar adequadamente com as grandes dificuldades do mercado corporativo no mundo. E vai dizer que não consegue dividir a vida, que alguém, se ela não tiver força, e essa força da gente vem do pai. Então a gente pode observar várias pessoas por aí que não tem força para poder ir para a luta, não tem força para poder alcançar um objetivo. Provavelmente é esse movimento interrompido com o pai. Então a gente toma as coisas da mãe. Quando a gente toma as coisas da mãe, quando a gente toma as coisas do pai, a gente vem fazer a relação ao pai. E quem nunca teve diferenças com seu pai? Mas a gente precisa entender que o pai, de alguma forma, se ele foi violento, se ele foi ausente, a gente precisa entender que a gente não precisa ficar com tudo aquilo que o pai tem. Se o pai é ausente, a gente não precisa ficar com a ausência do pai. Se o pai for violento, a gente não precisa ficar com a violência do pai. Isso é uma questão dele. Se a gente nega essa violência, se a gente nega a ausência do pai, e entende que está tudo bem, que não tem problema, mas a gente não pode negar. A gente precisa avaliar, a gente precisa entender como filho o que acontece com a gente. Os pais, eles dão tudo. O teu pai e a tua mãe te deram absolutamente tudo. Você consegue compreender isso? Que seu pai te deu absolutamente tudo o que você precisa? Aí eu te pergunto novamente, o seu pai é ausente? Tem gente que fala assim, meu pai nunca me deu nada de bom. Meu pai nunca me deu nada que tenha valido a pena. Aí eu digo para a pessoa quando vem me procurar, seu pai te deu algo muito importante. Seu pai e sua mãe te deram algo que ninguém nunca vão poder te dar, que é a sua vida. E com a sua vida, você pode fazer zilhões de coisas. Você pode ganhar o mundo com a vida que você tem. Lembre-se que você é o resultado de uma noite entre um homem e uma mulher, onde o espermatozoide batalhou e muito para chegar no óvulo. Houve a fecundação. A mãe foi lá, gerou, cuidou, desejou, levou adiante essa vida que você poderia ser um aborto, você poderia não estar aqui. E você nasceu. Seu pai e sua mãe te deram o mais importante, a vida. E com essa vida você pode conquistar tudo. Então, por que não sermos gratos aos nossos pais pelo simples fato deles nos darem a vida? Se meu pai foi ausente, ele tem a questão dele.
Se minha mãe foi ausente, ela tem a questão dela. Mas eu tô aqui. Eu posso conquistar várias coisas. Eu posso não ser ausente para os meus filhos. Se eu fico tão ligado, se eu fico criticando tanto os meus pais, provavelmente, de uma forma inconsciente, de uma forma inocente, de uma certa forma, eu vou ser ausente para os meus filhos. Eu vou procurar trabalhar demais para poder pagar uma boa escola e não vou estar o tempo com eles, eles vão sentir minha falta. Se eu tenho um pai ausente, eu posso procurar um homem que seja ausente, eu posso estar casado com um homem que seja ausente. Se eu critico tanto a traição do meu pai com a minha mãe, eu vou atrair um homem ou uma mulher que vá atrair nessa relação. Porque eu estou procurando o meu pai, porque eu estou procurando a minha mãe. E eu procuro a minha mãe dentro de toda a forma. Com todos os erros, com todos os acertos. O Bert Hellinger, ele fala sobre os 5 círculos do amor. E o último círculo do amor é tomar o mundo como ele é. A nossa vida é o mundo que nós temos. Se a gente quer consertar quem veio antes da gente, se a gente quer consertar os nossos pais, se eu falo para o meu pai, o senhor está errado, você não é nada, você não deveria nem ter nascido, se você não nascesse eu não estaria aqui, então eu estou renegando a minha existência. Se eu renego a minha existência, para que eu vou ter prosperidade? Para que eu vou vencer na vida? Se eu fico martelando na minha cabeça que meu pai foi ausente, que eu sinto a necessidade hoje, eu tenho 41 anos, se eu sinto a necessidade hoje com meu pai ausente, eu vou procurar pessoas, relações que sejam ausentes. Porque eu estou procurando meu pai em qualquer relação. Eu estou procurando meu pai em qualquer profissão. Olha que louco isso. Olha o que a gente faz com a gente. E se eu disser, ok, meu pai foi ausente, mas meu pai me deu a vida. Meu pai me ensinou que eu posso reconhecer que ele é ausente. Ele tem as questões dele, ou ele teve as questões dele. Mas eu não preciso ser ausente. Eu posso agradecer a existência do meu pai. Ser muito grato, porque ele pelo menos me deu a vida. Meu pai, vamos supor que não é o meu caso, mas meu pai foi lá, transou com a minha mãe estava grávida, contou para ele desapareceu na vida. Ou eu nasci, ele arranjou outra. Ou eu nasci quando era criança, ele traiu minha mãe e foi morar com outra mulher e está com ela até hoje. É uma escolha dele. Ele é meu pai. E pronto, está tudo bem. Eu vou seguir a minha vida, honrando a vida que meu pai me deu. E vou fazer melhor do que eu posso. Não melhor do que ele, mas melhor do que eu posso. E fazendo melhor do que eu posso, tendo consciência, eu vou honrar a vida que meu pai me deu. E assim eu vou conquistar essa prosperidade. Eu vou conquistar aquilo que eu quero. E então, a gente, quando toma o mundo como ele é, a gente aceita os nossos pais como eles são. Com todos os defeitos, com todos os acertos. E isso é bom. Isso faz parte da nossa escolha. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, porque imagina que seu pai possa ter sido um grande tirano. Mas se você tomar essa tirania de uma forma boa, você vai usar isso ao seu favor. Se você entender que seu pai traiu a sua mãe, que foi uma escolha dele, que não é sua, tá tudo bem, você vai ter uma vida diferente. Você vai fazer da sua vida melhor. Então, dizer algo em respeito à figura paterna dentro das constelações, é necessário a gente olhar para o nosso pai e dizer:
que tem muitas coisas. Que tem muitas coisas que nosso Pai nos deu. E que todas essas coisas você vai tomar, mas nem todas você vai utilizar. Que você vai deixar essas coisas que você acha e percebe que não compete a você, deixar aqui. Lembrando que isso é do seu Pai. E as coisas boas, as coisas produtivas que você pode utilizar do seu Pai, você vai levar para a tua vida. E assim você vai fazer algo com isso e você vai tomar para você, você vai utilizar no seu dia a dia todas essas coisas boas e também as coisas ruins para aprendizado, que você vai fazer sempre do seu jeito, do melhor que você puder. E então você vai olhar para tudo isso e tomar os seus pais com aceitação. Porque aceitar os nossos pais dá a necessidade com aquilo tudo que faz faz a gente ficar pleno. Se você nunca participou de uma constelação familiar, eu te indico a ir a uma constelação familiar. A entender sobre uma constelação familiar. Entender a ideia da visão sistêmica sobre isso tudo. Porque ela nos ajuda a levar uma vida muito mais leve. O pensamento sistêmico, ele ajuda a aceitar a vida. Por mais que a gente nunca vá concordar, mas a gente vai entender como que ela funciona e o que é melhor para a gente. A gente não precisa aceitar. A gente não precisa concordar. Aceitar e concordar são coisas muito diferentes. A gente entendendo como funciona, a gente consegue se desprender de padrões e olhar para a nossa vida de uma forma muito mais ampla. Quando a gente se prende a querer acusar, apontar, a querer provar que o nosso pai está errado, a gente está provando que a gente está errado. Quando a gente afirma, quando a gente bate na tecla que nosso pai é ausente, que nosso pai não presta, que nosso pai não deveria ter nascido, não deveria estar aqui, deveria ter morrido, independente do motivo, independente da história. Se a gente está aqui, também foi por conta dele. Eu fui pai e mãe ao mesmo tempo. Não. Você foi uma mãe que viveu como mãe, latentemente como mãe, porque o pai não estava presente. Mas a pessoa não deixa de ter pai. Quando a gente exclui o pai, a gente exclui a nossa prosperidade. Quando a gente banaliza o pai, quando a gente diminui o pai, a gente diminui a nossa vida. Quando a gente está de cara a cara com nossos pais, a gente fala, você está errado, você é o erro. A gente está invertendo a hierarquia. E uma outra coisa, os pais erram. Os pais precisam errar. Se os pais fossem certos, se o pai fosse certo, o que a gente ia acertar do nosso sistema? Bom, o alcoolismo, provavelmente ele tem uma questão sistêmica, tem uma questão com os antepassados. Talvez seu pai esteja trazendo uma questão padrão lá de fora, de vícios por algo que aconteceu, algum tipo de abuso, algum tipo de situação dentro do seu sistema que seu pai está carregando esse padrão. Seria importante ele constelar, se for interessante para ele sair desse alcoolismo, se ele enxergar que o alcoolismo faz mal para ele, isso pode fazer com que um entendimento do motivo ao qual ele é atraído por essa energia do alcoolismo
ele com essa mudança, com esse entendimento e mudança de postura, ele consiga aos poucos, junto com o tratamento, junto com um psicólogo, junto com narcóticos anônimos, se for necessário medicamento, ele consiga sair de uma forma plena disso tudo. A gente, quando tem entendimento do nosso sistema, quando a gente tem entendimento do que o que a gente carrega, o que a gente faz e o que a gente leva para frente, ou a gente está trazendo do nosso sistema e a gente escolhe ter. É um papo para uma próxima live, mas uma frase que eu vou deixar para vocês: a gente atrai a energia que nós temos. A gente atrai a energia que nós temos. Amanda, bom, talvez você possa ter algum tipo de vício, que mesmo que seja de diferente forma, isso pode estar ligado, pode ser um padrão repetitivo do seu sistema. Então talvez você constelando esse padrão, procurando, enxergando a origem, você consiga, de certa forma, ajudar o seu pai. Quando a gente faz uma constelação familiar, a gente encontra a origem dos nossos conflitos, dos nossos sintomas, daquilo que a gente se sente incomodado, daquilo que a gente está cansado de vivenciar, porque aquilo vai acontecendo, e às vezes de diferentes formas. E quando a gente encontra essa origem, vamos supor que aconteça há 7 gerações passadas. Essas 6 gerações futuras e as outras gerações, se você tem filho, tem neto, elas serão beneficiadas com essa ressonância, dessa mudança, dessa harmonização. Tá vendo? Talvez essa compulsão alimentar seja um padrão diferente que seu pai apresenta, mas que possa estar ligado à mesma origem. É interessante. Gente, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Na terça-feira, eu vou fazer uma meditação. Todas as terças, às 10h30 da noite, eu vou fazer meditação. E todas as quintas, 10h30 da noite, eu vou conversar sobre algo sistêmico com vocês. Se vocês tiverem alguma proposta, alguma dúvida, alguma coisa assim... nós temos perguntas aqui, deixa eu ver aqui rapidinho antes de encerrar. Neumann diz: tenho conflitos com os meus filhos. E eu amo meu esposo, mas sempre temos conflitos. Bom, a relação com filhos, às vezes a gente espera demais. A gente quer que eles sejam da forma como a gente quer que eles sejam. A gente tem conflito com eles porque às vezes a gente quer que eles sejam de uma forma que sejam diferentes da natureza dele. Talvez, dependendo do que for esse conflito, não tenho como adentrar, mas a gente pode ver isso na constelação familiar. E a questão do conflito com o esposo, se vocês tiverem interesse, eu também trato de casais, então é só me procurar no privado. Se alguém tiver interesse em fazer uma constelação, também pode me procurar. O telefone está na bio do Instagram. Quem puder, gente, para poder fazer com que o Instagram entenda que esse conteúdo que eu fiz, ele é relevante, é interessante, comenta, quando ele vai entrar no feed, comenta aqui dizendo que gostou, o que vocês acharam. Quem puder, compartilha esse vídeo para chegar a outras pessoas, para poder às vezes entender o que acontece com elas. E eu vou deixar uma caixinha, todo dia eu vou deixar uma caixinha de sugestão para temas. Então quem puder, lá nos stories aqui do Instagram, quem puder ir lá dizer quantas vezes for para poder medir mais ou menos qual é o interesse de vocês e preparar um assunto interessante para vocês, coloquem lá, participem dos stories, compartilhem esse vídeo, porque é interessante a gente levar essas informações para outras pessoas, e tem pessoas que estão ao nosso redor que a gente não tem a mínima noção do que elas estão passando, né? Às vezes elas estão com uma capa, com uma máscara de tudo perfeito, e às vezes por dentro está precisando de uma ajuda, e às vezes uma simples live, um simples bate-papo como a gente está tendo aqui, pode ajudar a muitas pessoas. Muito obrigado,
Gratidão por esse momento. Que todos vocês tenham uma ótima noite. E ao vivo até terça-feira e até quinta-feira. Um grande beijo. Uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau.